Olá, meu nome é Rubens e esse é o terceiro vídeo da série de estudos a respeito do sétimo dia, do descanso, do sábado. Se você não viu os dois vídeos anteriores, eu recomendo, aliás, se faz necessário que você os veja para poder ter uma ideia melhor a respeito do que vamos tratar aqui. A partir deste ponto, nós vamos verificar a conformidade dos escritos que foram canonizados no que nós chamamos de Novo Testamento, para verificar se o Novo Testamento também fala da mesma forma que falavam os irmãos no terceiro, no segundo e no primeiro século, como nós vimos anteriormente, ou se não, se de fato eles deturparam o que estava escrito. Esse é meu convite para você a partir deste terceiro vídeo. Vamos lá? Já sabemos que os romanos, entre o primeiro e o final do terceiro século, não poderiam ter influenciado os seguidores do Messias sobre o domingo, porque eles próprios não guardavam esse dia. Ao contrário, guardavam o sábado. Sabemos que os seguidores já pregavam que o sábado era um símbolo, figurando a verdade. Isso séculos antes de Constantino ou de qualquer culto ao deus Sol Invictus romano. Sabemos também que não é verdade que os seguidores guardavam o sábado durante os primeiros séculos e que só depois vieram a deixar esse costume. Volto a dizer que este é o terceiro vídeo da série. Eu recomendo que você, para que não faça nenhum tipo de mau juízo sobre as palavras, verifique os outros dois vídeos que vai estar na descrição aí. Vimos que os seguidores não trocaram a prática do sábado pelo domingo, pois para eles todos os dias são o descanso de Deus e de serviço no templo. E no início eram os judeus que perseguiam e discriminavam os seguidores, e isso porque não andavam nas mesmas práticas que eles, entre elas a de observar o sétimo dia, apesar de confessarem a fé no mesmo Deus. Sabendo disto agora, vamos olhar novamente o texto que foi canonizado? O dia do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Claro que todo mundo já sabe, o dia da ressurreição do Messias foi no primeiro dia da semana, que era conhecido entre os pagãos, principalmente os romanos, como o dia do sol. Então ele teria ressuscitado nesse dia. Completa conformidade ao que os irmãos disseram, que é por causa deste evento e porque em Gênesis Deus criou primeiramente o mundo nesse dia, todas as coisas foram criadas a partir deste dia, eles associaram uma coisa a outra e a partir deste dia, então, eles reverenciavam a ressurreição de Cristo. Então, vamos continuar daí. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então ele ressuscitou logo nos primeiros momentos do dia, e no mesmo dia ele surge então no meio dos seus discípulos. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. O Messias apareceu a primeira vez no domingo da ressurreição entre os discípulos reunidos, e então, novamente estando eles reunidos, surge no domingo seguinte. Vale lembrar nesta passagem que faltava Tomé vê-lo. Então, primeiro ele aparece no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Faltava Tomé vê-lo. E ele não surgiu na presença dos irmãos até que não ocorresse o próximo domingo. Então, novamente, e agora sim Tomé junto com eles, tem a presença dele também feita no domingo. Então, ele se apresentou para todos juntamente no dia do sol. A reunião dos irmãos. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Bom, os irmãos se ajuntavam, os irmãos, ou seja, os discípulos do Messias, aqueles que ouviram o evangelho e se converteram,
eles tinham essa prática de se juntar no primeiro dia da semana para partir o pão. Eu quero relembrar aqui, para quem já viu o vídeo sabe disso, que no primeiro vídeo ficou muito claro que a senhora Ellen White falou que em visões divinas isso aconteceu depois de algum tempo. E quando aconteceu, aconteceu por estímulo e orientação do próprio diabo e dos seus agentes. Segundo a senhora Ellen White, essa partilha do pão, essa festividade que acontecia no primeiro dia da semana, no dia do sol, foi, na verdade, um ensino diabólico, foi uma instituição do diabo na vida dos seguidores. E ela ainda coloca que isso foi depois de algum tempo. E, na verdade, o texto em Atos 27 deixa claro que não. Eles partiam o pão no primeiro dia da semana e faziam isso em lembrança ao seu Messias. Em 1 Coríntios 16, 1, 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, que se faz quer dizer que é uma prática. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então esse texto também está em comunhão com o que nós já lemos a respeito do que os irmãos testificaram no primeiro, no segundo e no terceiro século. Que nesse dia eles tinham esse costume de se ajuntarem, partiam o pão, faziam orações, admoestavam, lembravam o texto dos apóstolos, lembravam o texto dos profetas, e aquele que presidia tinha o costume de exortar os irmãos a imitarem essa conduta. E nesse mesmo dia eles tinham, além do ágape, que eles chamavam de ágape, que era uma reunião fraternal entre eles, eles também tinham o costume, além de tudo isso, de distribuir conforme as necessidades dos irmãos espalhados pelo mundo. Então eles se juntavam, reuniam o que tinham e acabavam contribuindo. Não tem nada a ver com a prática de hoje, em que a maioria das instituições fazem, longe disso. Volto a dizer que eu não estou aqui defendendo o que aconteceu a partir do quarto século, não estou aqui falando a respeito do sincretismo religioso, que eu deixei claro nos vídeos anteriores, que ocorreu após Constantino, após a era papal, e quanto a isso não há dúvida, não estou defendendo isso, não defendo guarda de domingo, porque os irmãos também não defendiam, o que eles faziam no domingo não tinha nada a ver com o que os sabatistas, com o que se fazia no sábado. Tá? Eu só estou aqui apresentando os textos deles. Vamos continuar. Em Judas 1,12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, ágapes, banqueteando-se convosco e apacetando-se a si mesmos sem temor. Então, o apóstolo Judas, para quem não sabe, esse livro de Judas que está no Novo Testamento não é do Judas Iscariote. Já deixo claro que eu já encontrei muitas pessoas pensando que esse livro de Judas era do Iscariote, e até evitava lê-lo. Ao contrário, eu até estimulo você a ler. Fala não só sobre isso, mas muitos assuntos interessantes. Né? É um livro de um único capítulo, é muito interessante que você leia e medite nele. Mas uma das coisas que faz reflexo nas palavras de Judas é ele testemunhando que eles faziam essa reunião, essa festividade, esse ágape, que não tinha nada a ver com a guarda do sábado judeu, ou seja, não houve uma transferência de dia, nem tampouco de forma de se proceder no dia. Agora, que eles se juntavam em festa fraternal, que em algumas traduções e no grego fala-se ágapes, é justamente isso, uma festa de amor, onde eles se juntavam e faziam tudo aquilo que os irmãos do primeiro, segundo, volto a repetir, e terceiro século faziam e declaravam fazer. Segundo a senhora Ellen White, as visões divinas que ela teria tido, e muitos sabatistas passaram a crer, na verdade, então todos eles guardavam o sábado, coisa que a gente já viu testemunhos aqui que não. E que, principalmente, essa festa de domingo era algo diabólico, instituído por Satanás. E como a gente pode ver, isso acontecia nos primeiros dias da igreja. É muito perigoso afirmar uma coisa como essa, sendo que os apóstolos escolhidos por Deus, que aprenderam do próprio Messias e que estavam cheios do Espírito Santo, eles não foram alertados sobre isso. Nenhum deles, não foi dito a nenhum deles pelo Espírito Santo que isso era uma instituição diabólica, mas foi dito depois de 1800 anos. Vamos continuar. O costume de chamar o domingo de o dia do Senhor e o costume de se reunir com os irmãos para partir o pão neste dia foi algo que se praticava no início da igreja. Não foi uma conduta que surgiu séculos mais tarde apenas para recreação. Isso está de acordo no texto canonizado e em todos os escritos dos seguidores do Messias que vimos até aqui ao longo dos primeiros séculos. E sobre o descanso? Eles falavam a mesma coisa que lemos até aqui? Carta aos Hebreus, 65 d.C. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso.
Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. Veja que ele está fazendo uma comparação clara entre o repouso e o sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o escritor de Hebreus, que nós infelizmente não sabemos quem foi, alguns acreditam que tenham sido Paulo, outros discordam disso, e, sinceramente não há como se saber. O fato é que ele era uma carta aceita entre os cristãos primitivos, logo no início da igreja, dirigida justamente aos judeus, para mostrar para eles a realidade do Messias e a nova aliança. E um dos textos que deixa muito claro o que era o sétimo dia que eles guardavam a cada semana era justamente esse repouso, que eles estavam recusando entrar por causa da desobediência, ou seja, eles recusavam o Messias, eles recusavam se sujeitar à autoridade do Messias. E por isso eles não entravam no repouso. Esse era o repouso prometido pelo Pai, segundo as Escrituras, e que o escritor de Hebreus novamente lembra e esclarece de forma muito de fácil leitura. Saulo de Tarso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. No outro texto em Romanos, um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera igual todos os dias. Cada um proceda segundo a sua convicção. Então, se você pegar só a Escritura e pegar mestres, pessoas que acreditam que é determinada coisa, ou que é uma coisa ou que é outra, fica um pouco mais fácil de ficar torcendo, tentando explicar o que ele quis dizer. Agora, quando você pega o texto canonizado e você faz um estudo aprofundado sobre o que disseram os irmãos no primeiro, no segundo e no terceiro século, você vai ver que eles têm um pensamento comum. Então, quando você tenta torcer isso, você não está torcendo só essas palavras, você está torcendo todas. Isso é um perigo. Então, recomendo, volto a dizer, se você não viu os vídeos anteriores, veja, você vai ver dezenas de irmãos falando a respeito do que acontecia do primeiro ao quarto século. É muito interessante, não deixe de ver. E quando você vê, você vai ver que existe comunhão nas palavras deles. Eles falam todos a mesma coisa. Os dias de festa, ou de lua, ou dos sábados, todos eles citam da mesma forma. Sombras das coisas futuras, todos eles dizem a mesma coisa. Distinção entre dia e dia, outro podem considerar iguais todos os dias, eles também falam a mesma coisa. Inclusive, Inácio de Antioquia citou um texto muito claro a respeito dessa convicção cristã nos primeiros dias. Muito diferente de alguém dizer que foi o diabo que instituiu essa diferença. Olha como é perigoso você acreditar nisso e como é perigoso para a sua alma você repetir isso. Vamos continuar. Saulo falando ao apóstolo Pedro. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Bom, Paulo, eu não vou falar se Paulo agiu certo ou não é sobre isso o vídeo, da forma que ele fez e o que ele escreveu a respeito desse fato. Mas o fato é que ele traz ao conhecimento público que Pedro já não vivia como judeu. Então, se Pedro vivia antes como judeu, neste ponto ele já se assemelhava em sua conduta à conduta dos gentios, não dos judeus. Isso é que Paulo está trazendo aqui. E é interessante falar sobre isso, porque se você tentar ir até aquela época para tentar, pelo comportamento, identificar um judeu, você vai ver que você identificaria o judeu, os religiosos pelas vestes, mas os que não eram religiosos, aqueles que não estavam no templo, vamos dizer assim, os fariseus, os mestres da lei, o judeu comum. Esse aí você vai verificar que ele guardava o sábado, né? Tinha o costume de não comer certos alimentos, era assim que você identificava um judeu. Os gentios já não tinha essa preocupação, os gentios já tinham outra forma de viver.
E Paulo está atestando aqui em Gálatas 2,14 que Pedro ele se assemelhava à vida de um gentil. Ele já não vivia como um judeu vivia. E aí você faça a sua análise do texto, corroborando com tudo que a gente viu até agora. Em Atos dos Apóstolos, um episódio muito importante que deve chamar nossa atenção é a reunião conhecida como o Concílio de Jerusalém. Preste atenção nos detalhes. Veja o que Pedro disse. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Só lembrando que essa discussão começou a acontecer porque Paulo e Barnabé, ao tentar pregar junto às sinagogas na época entre os gentios, houve um problema ali com os judaizantes, que tentavam dizer para os gentios: olha, tudo bem, vocês aceitarem o Messias, está correto, muito bom, parabéns, só que para vocês serem aceitos por Deus, vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que fazer a circuncisão, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e começou a judaizar. Isso aí quem tiver oportunidade de ler, com calma, vai entender. Você vê que Pedro chama que isso é uma tentação a Deus. Deus que determinou que os gentios fossem aceitos pela fé. Né? Foi uma obra de Deus na vida deles. Então, Deus quer que eles sejam afeitos pela fé. A fé no Messias. E a partir disso, sim, eles vão começar a ter uma vida santificada. Eles vão se separar, eles vão ter uma conduta íntegra, eles vão começar, porque a ação do Espírito Santo no meio deles vai fazer com que isso aconteça. Como disse João, ninguém precisa te ensinar. A unção que está em vós ensinará todas as coisas. E quando Pedro diz que quando você vai tentar judaizar uma pessoa como essa, você está tentando a Deus. Olha que importante esse pensamento. Vamos continuar. Veja o que diz Tiago. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Para quem não lembra, Abraão era gentil. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tiago, a semelhança do que disse Pedro, ele diz que é uma perturbação. Judaizar gentil com os preceitos da lei é perturbação. Isso disse o irmão Tiago. Qual foi a decisão da igreja? Os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Siria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, então se ele está falando com os gentios, saiu de onde? Dos judeus, vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Saiu do meio deles os gentios, né? Então, quem está falando é Pedro. Pedro, como judeu que era, está falando com o gentio, saiu do meio da gente, saiu do meio da igreja aqui, saiu do meio do nosso grupo e foi até vocês aí, e começou a dizer coisas que a gente não mandou dizer. Começou a dizer vocês que vocês têm que se circuncidar, começou a dizer que vocês têm que guardar a lei. E nós não demos este mandamento. A igreja não se reuniu e falou, vai lá e fala para eles guardar. A igreja não fez isso. Isso é importante você entender. As determinações. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha, o Espírito Santo, talvez o mesmo que, ou não, que tenha dado visões a Sônia Ellen White. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias.
que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Eu chamo a sua atenção aqui agora. Se o selo e a separação dos que seguem a verdade e a mentira é justamente a guarda do Shabá, se já nesses dias, como foi mostrado, já existia a festa ágape no domingo, no primeiro dia, no dia do sol, se já nessa época havia, segundo o pensamento de alguns, um desvirtuamento da igreja, poxa, gente, será que não seria este o grande momento para mostrar para os gentios a necessidade de guardar o sábado? Será que todos eles reunidos, de uma forma a concordarem todos, na presença do Espírito Santo, juntamente com eles, será que não era nessa hora de dizer, olha, vos abstenheis das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação e de abandonar o sábado? Ou de não obedecer à lei escrita em pedra? Será que não era este o grande momento para dizer essas coisas? Será que esse não era um grande momento para dizer, o Espírito Santo alertar aqueles que estavam se convertendo com boa vontade? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Prestem atenção, as palavras não são minhas. Todo o trabalho que está sendo feito na palavra deles, não minha. Vamos continuar. Fica muito claro que desde os dias dos apóstolos até os dias de Constantino, a questão do sétimo dia, na forma que foi dada e interpretada pelos judeus, não se molda ao discurso dos apóstolos, dos discípulos e dos seguidores ao longo dos primeiros séculos. E aqui não é uma questão de defender ou atacar a guarda do sétimo dia ou de qualquer outro dia, mas de apenas perceber que o discurso dos seguidores do Mestre é diferente da visão sabatista clássica atual, que passou a chamar de seguidores do diabo aqueles que não se renderam à mesma visão. Agora, com a mente bem nutrida pelas palavras do Espírito Santo, dos apóstolos, dos discípulos e dos seguidores anteriores a Constantino e ao papado, e não após eles, vamos meditar juntos em algumas palavras do único pastor e único mestre de todos nós. Esse é o meu convite a você. Eu descanso nas palavras do único mestre, revendo algumas palavras do Senhor. Vamos, a partir deste ponto, verificar algumas palavras do nosso Senhor, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus enviado à humanidade. Esse é meu convite a você, depois de tudo que a gente viu até aqui. Vamos lá?